que para muita gente foi um absurdo, causou estranheza, foi o fato de estar num restaurante japonês, ele e a Priscila, a mulher dele, e ele vai contar o que aconteceu sexta-feira agora, 2 dias atrás. Bom, eu estava muito feliz que eu tinha acabado de chegar do Japão, fui comer lá no japonês para conversar com ele sobre a diferença da comida aqui e lá, o tamanho do restaurante e tal. E, Faustão, eu não percebi nada. Depois a Priscila me contou que chegou um casal e a primeira coisa que a moça falou, olha, pô, que merda, vamos ter que conviver com esse bosta desse velho petista, vamos ter que jantar ao lado desse cara. A Priscila assustou, tentou, ficou, e aí continuaram. Os meus filhos me dizem que eu estou surdo do ouvido esquerdo. Eu acho que é falta de atenção, mas esse dia eu achei que eu estou surdo mesmo, porque eu não percebi. E eu acho que esse casal achou que eu estava me fingindo, e continuaram. E aí ele disse que olharam a bolsa da Priscila e falaram: essa bolsa foi roubada do dinheiro do povo pela Lei Rouanet. A Lei Rouanet, para quem não sabe, é uma lei do governo que tem uma ajuda para entidades de Na realidade, não é uma ajuda, é um documento, que você tem que captar depois. Isso. As pessoas acham que o governo libera a Lei Rouanet e você ganhou o dinheiro. Não. A liberação do governo te dá um documento que você vai numa empresa... Você tem o direito de descontar depois de renda. Mas é difícil captar. O empresário não quer. O dinheiro é dele, ele acha que é dele. Então é muito difícil captar. Nos últimos 20 anos, todos os filmes e peças de teatro do Brasil, todos os atores, indiretamente, ganham dinheiro da Lei Rouanet, porque o seu salário é pago não mais pela bilheteria, porque o cinema não dá bilheteria para pagar elenco, e nem a peça, às vezes, dá. Então, o nosso salário vem da Lei Rouanet. Mas quem usa a lei é o produtor da peça e do filme. Você nunca não é usou? O artista. Sim. Usei 2 vezes. Sim. Uma no governo Fernando Henrique, que eu montei um projeto, Nelson Rodrigues, que foi primeira página do New York Times, com página inteira sobre Nelson Rodrigues, foi o relançamento de Nelson Rodrigues nos Estados Unidos, foi por causa desse projeto que eu montei. E montei em 2005, não eu como dono da lei, como ator principal, mas beneficiário da lei, mas não estava no meu nome, uma peça de, acho que recebemos 150 mil para rodar o Brasil inteiro, que foi o Fala Zé. Então, eu não uso Lei Rouanet porque eu acho um saco ficar pedindo... Começou, então, esse comentário... essa provocação... como se eu fosse um vivedor de Lei Rouanet. Eu sou conhecido por todo mundo no Brasil pelo meu trabalho. Meu trabalho na Globo é o que mais me torna famoso. Depois o cinema, depois o teatro. Mas se eu sou conhecido pelo meu trabalho, eu não sou vagabundo. Se é o meu trabalho que me faz reconhecido. Então, eu levantei, fui lá falar com o japonês. Quando eu voltei, minha mulher estava muito incomodada. Ela tinha pedido a sobremesa e disse que despediu a sobremesa, cancelou. Eu falei, não, vamos comer, nunca comemos um tofu tal, como sobremesa. E ela, tá bom. Mas eu senti que ela estava muito incomodada. E quando eu levantei, paguei a conta, ele me falou, é muito fácil você, petista, que rouba dinheiro do povo, vir comer no japonês. Eu falei, pera um pouquinho, não estou entendendo. O que você está falando? Faustão, um negócio tão inesperado, para mim, tão fora de sentido. Você acha possível que 2 pessoas que pensam diferente não podem conviver no mesmo lugar? Você imagine se aqui... Você acha que todo mundo aqui pensa igual? Nós estamos aqui, nós vivemos em sociedade. A gente tem que aceitar as diferenças. Aí eu falei, você está querendo pagar minha conta? É isso? Ele falou, não, você é um ladrão de Lei Rouanet, petista, ladrão. E aí a coisa degringolou. A minha reação, óbvio que foi virar a mesa, aquelas coisas, mas eu consegui me segurar. Não sou ladrão, eu sou uma família de juristas. No que roda na internet, tá lá, o Zé de Abreu cuspiu no casal. Peraí. A primeira reação foi de... Essa é a primeira reação, teve mais uma. Eu me segurei. A primeira reação foi de ladrão, filho da puta, tua mulher é vagabunda da Lei Rouanet. Peraí. Isso sábado, sexta-noite, no restaurante mais cheio de São Paulo. Se sai um entreveiro ali, Faustão, pelo amor de Deus, aquilo é pequenininho, é uma mesa em cima da outra, e vai cair em cima das mesas, cheio de comida na mesa. Um me deu, eu falei, não, jamais eu vou ter alguma atitude intempestiva. Sim. Mas quando veio o filho da puta,
Quando a mulher dele, que fica o tempo todo no vídeo, safado, 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 eu olhei para ela e falei, por que isso? Ela vira para minha mulher e fala, vagabunda. Uma mulher que chama outra mulher de vagabunda, só pelo fato da outra ser mulher, não merece ser mulher. É uma atitude machista que nenhuma feminista do Brasil defendeu essa moça, que chamou a minha mulher de vagabunda, pelo fato e único fato da minha mulher ser mulher. Um homem não chama uma mulher de vagabunda pelo fato dela ser mulher. Uma mulher chamar outra de vagabunda, bom, para mim, naquele momento, desceu um Aí você bicho reconhece que você perdeu mesmo ali a estribeira, de não teve boca jeito. seca, que nem agora eu cuspi nela. Queria ter cuspe, mas não tinha. Ali no caso, tanto o Aí- casal, pelo que você viu, tanto vocês, tinham bebido ou não? Eu tinha bebido o saquê, claro que eu tinha bebido. Sexta-feira à noite, tenho direito. Agora eu não estava bêbado. Ele, eu não sei, não dava. Ele não falava muito coisa com coisa. Eu acho que ele ficou meio nervoso. Ele achou que... Porque ele começou a falar... Eu falei, faz o seu discurso, o que é que você quer falar? Não, eu estou falando, eu sou advogado, eu trabalho. Eu falei, eu trabalho na Globo há 35 anos, todo mundo sabe. Para que isso? Aí não dá, né, Faustão? Uma atitude que é feita como uma reação a uma agressão violenta, ela não pode ser julgada como se fosse a atitude dele foi pensada. Ele poderia ter evitado. Eu não poderia. Você acha que você, depois de 36 horas, quando você pensa, você se arrepende do que aconteceu? Eu não posso me arrepender de um ato que foi feito impensadamente. Não fui eu. Quer dizer, fui eu, óbvio. Tenho Uma 15 reação anos de impensada. Foi uma reação impensada. De ser chamada minha mãe de puta, minha mulher de vagabunda e eu de ladrão. Eu sou de uma família de juristas de Goiás. O meu avô foi juiz de direito, desembargador. Meu pai foi delegado de polícia em Santa Rita do Passa Quatro, 22 anos na mesma cidade. Quando morreu, tinha 54 afilhados. Eu sou honesto, Fausto. Eu trabalho. Meu pai morreu quando eu tinha 9 anos, eu trabalho desde 14. Minha mãe deu pensão para fora para me sustentar. Eu fui office boy, office fórum, fui trabalhar em escritório de advocacia. Com 18 anos, minha mãe conseguiu um emprego na polícia. Fui policial, fui escrivão de polícia, ad hoc, porque eu não tinha 21. Fui investigador de polícia, ad hoc. Trabalhei na RUD, trabalhei no setor de entorpecentes. Saí para fazer direito. Na faculdade de Direito aconteceu isso que o Bruno falou. Virei ator. Conclusão, mas quando você observa tudo isso, foi apenas pelo fato de você ter as suas convicções, de você achar que... Não pensei em convicção nenhuma. Nada. Foi reação de um ser humano normal. A minha primeira reação, que foi de partir para a briga, eu consegui conter. Mas a segunda, eu não sei de onde, eu nunca cuspi em ninguém. Aliás, eu nunca briguei com ninguém. Eu não tenho nenhum processo, nada, nenhuma coisa de entrevero. Os entreveros que eu tenho são coisas entre amigos, coisa de falar as coisas em público. Eu falo mesmo, a outra pessoa também fala, e no dia seguinte sai no jornal. E estamos lá gravando a novela no dia seguinte, como aconteceu uma vez com o Dalo Dolabella, que eu me lembro e tal. Mas o negócio é o seguinte, eu não me arrependo de uma atitude pela qual eu não sou responsável. Óbvio que eu sou, legalmente eu sou. Você não pode matar uma pessoa porque você ficou nervoso. Agora, entre dar uma cuspida numa pessoa que está desrespeitando você, a sua mãe e a sua mulher, e na hora não pense em política. A única coisa que me vem na cabeça, bicho, é por que nós não podemos conviver pacificamente nesse país, Então, pensando Zé, diferente. Do alto dos seus 70 anos, de uma carreira brilhante, 50 anos de carreira, muito bem equilibrada a carreira entre cinema, teatro, televisão. Como é que você observa a situação atual desse país, onde essa intolerância, em que as pessoas veem o outro como um inimigo, não um adversário político? E aí, daqui a pouco já está uma situação catastrófica, vai virar uma guerra civil. Está quebrando pau na Paulista agora. Uma garotada da Uni espontaneamente fez um gesto piquenique da mortadela contra o impeachment. Quando passaram em frente à Fiesp, o pessoal da Fiesp saiu dando porrada. Antes de eu entrar em cena, estava quebrando pau. Eu espero que isso pare. O problema é o seguinte, existe um fato concreto. A nossa presidenta foi eleita democraticamente com 54 milhões de votos.
o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, diz literalmente: impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. Metade do Brasil acha que é golpe. Agora, tira a dona Dilma. Alguma vez a gente viu todos os empresários corrompedores, corruptores presos no Brasil em 500 anos? É a única vez que a gente viu. Estão todos na cadeia. Membros do PT que erraram estão na cadeia. Nunca na história do Brasil empresários foram presos e membros do partido que está no poder foram presos. Querem tirar Dilma para entregar o Brasil para o PMDB do Rio de Janeiro. Esse que derruba a ciclovia. Moreira Franco, braço direito do nosso vice-presidente, quando foi governador do Rio, quebrou o Rio 2 vezes. Não conseguia sair para a rua. A ciclovia que caiu ontem foi feita pela empresa do secretário de Turismo, da família do secretário de Turismo. É esse Brasil. Vão tirar Dilma para entregar para esse pessoal? Vão entregar o cofre para a Raposa com a desculpa de que estão acabando com a corrupção? Acabar com a corrupção, a primeira pessoa que deixou a polícia trabalhar sossegada foi a Dilma. A Polícia Federal prendeu o Lula. Levou o Lula coercitivamente para prestar depoimento. Então, eu acho que o que estão fazendo no Brasil, essa beligerância que a gente vê, também foi fomentada por alguns jornalistas. Por exemplo, um que inventou a palavra petralha e botou na cabeça das pessoas que todo mundo do PT é ladrão. Não é. Ladrão é o ser humano em geral. Alguns não são. Os políticos, no geral, no Brasil, são ladrões. Alguns não são. Não pode generalizar. Então tem gente boa e gente ruim em todos os partidos. Juntou 10 pessoas, gente, num partido, num clube, num time de futebol, vai ter 2 ou 3 que é a maçã que pode ou não estragar as maçãs boas. Mas vai ter sempre. Juntou 10 pessoas, vai ter 2 ou 3 maçãs ali que estão meio podrezinhas. E estão aqui nessa vida para sofrer, para passar. Então, eu acho que nós temos que ter paciência. Nunca se viu uma pessoa do lado de cá fazer o que fizeram comigo no restaurante, ou o que fizeram com o ministro Manteiga no Hospital Sírio-Libanês, que ele foi levar a mulher doente e foi hostilizado por um grupo de médicos. Ou com o ministro Padilha num restaurante. Ou com a senadora Gleisi no aeroporto de Curitiba. Ou com o senador Suplicy na Livraria Cultura. Grupos se juntam para hostilizar gente que pensa diferente. Isso é fascismo. Se a gente também não tomar uma providência de combater essa intolerância, isso aqui vai virar um inferno, uma loucura. Um inferno para os dois lados. E assim como você teve aqui a chance de fazer esse desabafo ao vivo para todo o Brasil, como o Ari Fontoura deu a opinião dele, não importa se você concorda ou não, agora tem que lutar até a morte, a liberdade e o direito que ele tem de falar. Você pode concordar ou não, mas está aqui. Se todo mundo concordar comigo, eu deixo de falar o que eu penso. Eu não concordo com muita coisa do Zé, agora ele não é meu inimigo. Ele pode ser um adversário de ideias. Você não vê ninguém do nosso importunar o Roger, que a gente sabe que é de direita, ou o Lobão, que está jantando. Você não vê isso. É só contra o nosso lado. É um ódio que foi incutido na cabeça das pessoas, como nós fôssemos leprosos. O que essa menina pensou... Esse ódio não foi também consequência de todas essas situações? Foi, disso, toda a consequência, mensalão, petrolão, tudo isso. Agora, mas o que tem que se saber é o seguinte, a corrupção começou a aparecer no Brasil porque pela primeira vez ela é combatida verdadeiramente. Pela primeira vez você vê, os maiores empreiteiros do Brasil estão na cadeia. Você acha que pelo menos disso a sociedade brasileira não vai baixar a guarda, ou seja, vai exigir... A não ser que entregarem o galinheiro para as raposas, que estão de novo, todos esses que eu falei, todos esses que estão... Sim, mas o procurador Rodrigo Janot já disse que tem investigação de todos os lados, de outros partidos então, hoje mesmo, o Temer caranguejo do mesmo saco, com algumas exceções, óbvio. O Temer hoje não foi, saiu nos jornais, o Temer pela 4ª vez foi citado na Lava Jato, é a pessoa que vai substituir a Dilma se passar o impeachment. Quer dizer, existe denúncias contra o Jucá, que é braço direito, existe denúncia com o Cunha. Gente, a gente esqueceu isso. Como é que... Lembra quando você ia lá em Santa Rita fazer o futebol lá na associação? A gente fala, não, pode tudo, só não pode o juiz ladrão. Com o juiz ladrão acaba o jogo. O Cunha é ladrão. Então o Cunha não pode empichar a Dilma, gente.
É um negócio absurdo. Um cara que tem processo... Foi pedido 130 anos de prisão para esse cara. Como é que ele pode ser juiz da Dilma? A Dilma é mulher, tem uma coisa também, né? No Brasil é muito machista. Você vê a moça, chama minha mulher de vagabunda. A Dilma não tem happy hour, né? Ela não vai tomar o esquinho com os políticos no final do dia. O Lula tinha saco para fazer essas coisas. Ela não tem saco, então ela não faz. Então, essa coisa da Dilma não... E depois outra, você viu aquela votação do impeachment? Dá para a Dilma conviver com aquelas pessoas? Com aqueles deputados? Aqueles deputados, só 6,8% foram eleitos de verdade. Só 36 deles tiveram consciência eleitoral. Os outros todos que iam lá, por Deus, pela família. E aí no WhatsApp, como a Folha mostrou, falava para a amante, o voto foi para minha mulher, mas o meu coração é seu. E a moça mostrou o WhatsApp para a Folha de São Paulo. 4 deputados. Por isso que se concorda que só com a democracia, com a liberdade de expressão, como você está tendo aqui, absurdamente por mais de 30 minutos, só com a democracia sendo praticada, e a democracia nova no Brasil, é que a gente vai um dia, respeitar a opinião do outro. Porque senão vai virar como torcida de futebol. Não importa a religião do cara, a orientação sexual. Nós estamos muito atrasados, Genésio. Estamos muito atrasados nessa parte. Gente, Faustão, obrigado. Você toque a vida agradecer você. Quero agradecer a TV Globo, embora as pessoas aí fora achem que a gente é manipulado aqui dentro. Gente, eu tenho todo o direito, a Rede Globo sempre me deu, todas as vezes, porque recebem e-mails. Demite aquele sem vergonha. Quem não conhece, fala, é verdade. Quem não conhece não sabe. A resposta da Globo é sempre a mesma. A Globo não interfere na vida pessoal de seus contratados. O resto é balela. Obrigado, Faustão. Obrigado, meu povo. Gente, num partido, num clube, num time de futebol, vai ter 2 ou 3 que é a maçã que pode ou não estragar as maçãs boas. Mas vai ter sempre. Junto 10 pessoas, vai ter 2 ou 3 maçãs ali que estão meio podrezinhas. E estão aqui nessa vida para sofrer, para passar. Então, eu acho que nós temos que ter paciência. Nunca se viu uma pessoa do lado de cá fazer o que fizeram comigo no restaurante, ou o que fizeram com o ministro Manteiga no hospital sírio-libanês, que ele foi levar a mulher doente e foi hostilizado por um grupo de médicos. Ou com o ministro Padilha num restaurante. Ou com a senadora Gleisi no aeroporto de Curitiba. Ou com o senador Suplicy na Livraria Cultura. Grupos se juntam para hostilizar gente que pensa diferente. Isso é fascismo. Se a gente também não tomar uma providência de combater essa intolerância, isso aqui vai virar um inferno, uma loucura. Um inferno para os dois lados. E assim como você teve aqui a chance de fazer esse desabafo, ao vivo para todo o Brasil, como o Ari Fontoura deu a opinião dele, não importa se você concorda ou não, agora tem que lutar até a morte, a liberdade e o direito que ele tem de falar. Você pode concordar ou não, mas claro. Está aqui. Se todo mundo concordar comigo, eu deixo de falar o que eu penso. Eu não concordo com muita coisa do Zé, agora ele não é meu inimigo. Ele pode ser um adversário de ideias. Você não vê ninguém do nosso importunar o Roger, que a gente sabe que é de direita, ou o Lobão, que está jantando. Você não vê isso. É só contra o nosso lado. É um ódio que foi incutido na cabeça das pessoas, como nós fôssemos leprosos. O que essa menina pensou... Esse ódio não foi também consequência de todas essas situações? Foi, disso, toda a consequência. Mensalão, petrolão, tudo isso. Agora, porque... Mas o que tem que se saber é o seguinte, a corrupção começou a aparecer no Brasil porque, pela primeira vez, ela é combatida verdadeiramente. Pela primeira vez você vê, os maiores empreiteiros do Brasil estão na cadeia. Você acha que, pelo menos disso, a sociedade brasileira não vai baixar a guarda, ou seja, vai exigir... A não ser que entregarem o galinheiro para as raposas, que estão, de novo, todos esses que eu falei, todos esses que estão... Sim, mas o procurador Rodrigo Janot já disse que tem investigação de todos os lados, de outros partidos e hoje tudo. Mesmo, o Temer caranguejo do mesmo saco, com algumas exceções, óbvio. O Temer hoje não foi, saiu nos jornais, o Temer, pela 4ª vez, foi citado na Lava Jato. É a pessoa que vai substituir a Dilma se passar o impeachment. Quer dizer, existe denúncias contra o Jucá, que é braço direito, existe denúncia com o Cunha. Gente, a gente esqueceu isso. Como é que... Lembra quando você ia lá em Santa Rita fazer o futebol lá na associação? A gente fala, não, pode tudo, só não pode o juiz ladrão. Com o juiz ladrão acaba o jogo. O Cunha é ladrão. Então o Cunha não pode empichar a Dilma, gente. É um negócio absurdo, um cara que tem processo, foi pedido somente nesse país, então, pensando diferente. Do alto dos seus 70 anos, de uma carreira brilhante, 50 anos de carreira,
muito bem equilibrada a carreira entre cinema, teatro, televisão. Como é que você observa a situação atual desse país, onde essa intolerância, em que as pessoas veem o outro como um inimigo, não um adversário político? E aí, daqui a pouco já está uma situação catastrófica, vai virar uma guerra civil. Está quebrando pau na Paulista agora. Uma garotada da Uni espontaneamente fez um gesto, piquenique da mortadela, contra o impeachment. Quando passaram em frente à Fiesp, o pessoal da Fiesp saiu dando porrada. Antes de eu entrar em cena, estava quebrando pau. Eu espero que isso pare. O problema é o seguinte: existe um fato concreto. A nossa presidenta foi eleita democraticamente com 54 milhões de votos. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, diz literalmente: impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. Metade do Brasil acha que é golpe. Agora, tira a dona Dilma. Alguma vez a gente viu todos os empresários corrompedores, corruptores presos no Brasil em 500 anos? É a única vez que a gente viu. Estão todos na cadeia. Membros do PT que erraram estão na cadeia. Nunca na história do Brasil empresários foram presos e membros do partido que está no poder foram presos. Querem tirar Dilma para entregar o Brasil para o PMDB do Rio de Janeiro. Esse que derruba a ciclovia. Moreira Franco, braço direito do nosso vice-presidente, quando foi governador do Rio, quebrou o Rio 2 vezes. Não conseguia sair para a rua. A ciclovia que caiu ontem foi feita pela empresa do secretário de Turismo, da família do secretário de Turismo. É esse Brasil. Vão tirar Dilma para entregar para esse pessoal? Vão entregar o cofre para a Raposa com a desculpa de que estão acabando com a corrupção? Acabar com a corrupção, a primeira pessoa que deixou a polícia trabalhar sossegada foi a Dilma. A Polícia Federal prendeu o Lula. Levou o Lula e coercitivamente para prestar depoimento. Então, eu acho que o que estão fazendo no Brasil, essa beligerância que a gente vê, também foi fomentada por alguns jornalistas. Por exemplo, um que inventou a palavra petralha e botou na cabeça das pessoas que todo mundo do PT é ladrão. Não é. Ladrão é o ser humano em geral. Alguns não são. Os políticos, no geral, no Brasil, são ladrões. Alguns não são. Não pode generalizar. Então tem gente boa e gente ruim em todos os partidos. Juntou 10 pessoas. Não. Eu tinha bebido o saquê, claro que eu tinha bebido. Sexta-feira à noite, tenho direito. Agora eu não estava bêbado. Ele, eu não sei, não dava. Ele não falava muito coisa com coisa. Eu acho que ele ficou meio nervoso. Ele achou que... Porque ele começou a falar... Eu falei, faz o seu discurso, o que é que você quer falar? Não, eu estou falando, eu sou advogado, eu trabalho. Eu falei, eu trabalho na Globo há 35 anos, todo mundo sabe. Para que isso? Aí não dá, né, Faustão? Uma atitude que é feita como uma reação a uma agressão violenta, ela não pode ser julgada como se fosse a atitude dele foi pensada. Ele poderia ter evitado. Eu não poderia. Você acha que você, depois de 36 horas, quando você pensa, você se arrepende do que aconteceu? Eu não posso me arrepender de um ato que foi feito impensadamente. Não fui eu. Quer dizer, fui eu, óbvio. Tenho uma 15 reação anos de impensada. Foi uma reação impensada. De ser chamada minha mãe de puta, minha mulher de vagabunda e eu de ladrão. Eu sou de uma família de juristas de Goiás. O meu avô foi juiz de direito, desembargador. Meu pai foi delegado de polícia em Santa Rita do Passa Quatro, 22 anos na mesma cidade. Quando morreu, tinha 54 afiliados. Eu sou honesto, Fausto. Eu trabalho... Meu pai morreu quando eu tinha 9 anos, eu trabalho desde 14. Minha mãe deu pensão para fora para me sustentar. Eu fui office boy, office fórum, fui trabalhar em escritório de advocacia. Com 18 anos, minha mãe conseguiu um emprego na polícia. Fui policial, fui escrivão de polícia ad hoc, porque eu não tinha 21. Fui investigador de polícia ad hoc. Trabalhei na RUD, trabalhei no setor de entorpecentes. Saí para fazer direito. Na faculdade de direito aconteceu isso que o Bruno Mar falou. Virei ator. Conclusão, mas quando você observa tudo isso, foi apenas pelo fato de você ter as suas convicções, de você achar que... Não pensei em convicção nenhuma. Nada. Foi reação de um ser humano normal. A minha primeira reação, que foi de partir para a briga, eu consegui conter.
Mas a segunda, eu não sei de onde, eu nunca cuspi em ninguém. Aliás, eu nunca briguei com ninguém. Eu não tenho nenhum processo, nada, nenhuma coisa de entrevero. Os entreveros que eu tenho são coisas entre amigos, coisa de falar as coisas em público. Eu falo mesmo, a outra pessoa também fala, e no dia seguinte sai no jornal. E estamos lá gravando a novela no dia seguinte, como aconteceu uma vez com o Dalo Dolabella, que eu me lembro e tal. Mas o negócio é o seguinte, eu não me arrependo de uma atitude pela qual eu não sou responsável. Óbvio que eu sou, legalmente eu sou. Você não pode matar uma pessoa porque você ficou nervoso. Agora, entre dar uma cuspida numa pessoa que está desrespeitando você, a sua mãe e a sua mulher, e na hora não pense em política. Não, a única coisa que me vem na cabeça, bicho, é por que nós não podemos conviver pacificamente. Que para muita gente foi um absurdo, causou estranheza, foi o fato de estar num restaurante japonês, ele e a Priscila, a mulher dele, e ele vai contar o que aconteceu sexta-feira agora. 2 dias atrás. Bom, eu estava muito feliz que eu tinha acabado de chegar do Japão, fui comer lá no japonês para conversar com ele sobre a diferença da comida aqui e lá, o tamanho do restaurante e tal. E, Faustão, eu não percebi nada. Depois a Priscila me contou que chegou um casal e a primeira coisa que a moça falou, olha, pô, que merda, vamos ter que conviver com esse bosta desse velho petista, vamos ter que jantar ao lado desse cara. A Priscila assustou, tentou, ficou, e aí continuaram. Os meus filhos me dizem que eu estou surdo do ouvido esquerdo. Eu acho que é falta de atenção, mas esse dia eu achei que eu estou surdo mesmo, porque eu não percebi. E eu acho que esse casal achou que eu estava me fingindo, e continuaram. E aí ele disse que olharam a bolsa da Priscila e falaram, essa bolsa foi roubada do dinheiro do povo pela Lei Rouanet. A Lei Rouanet, para quem não sabe, é uma lei do governo que tem uma ajuda para entidades de Na realidade, de não é uma ajuda, é um documento, que você tem que captar depois. Isso. As pessoas acham que o governo libera a Lei Rouanet, você ganhou o dinheiro. Não. A liberação do governo te dá um documento que você vai numa empresa... Você tem o direito de descontar depois de renda. Mas é difícil captar. O empresário não quer. O dinheiro é dele, ele acha que é dele. Então é muito difícil captar. Nos últimos 20 anos, todos os filmes e peças de teatro do Brasil, todos os atores, indiretamente, ganham dinheiro da Lei Rouanet, porque o seu salário é pago não mais pela bilheteria, porque o cinema não dá bilheteria para pagar elenco, e nem a peça, às vezes, dá. Então, o nosso salário vem da Lei Rouanet. Mas quem usa a lei é o produtor da peça e do filme. Você nunca não é usou? O artista. Sim. Usei 2 vezes. Sim. Uma no governo Fernando Henrique, que eu montei um projeto, Nelson Rodrigues, que foi primeira página do New York Times, com página inteira sobre Nelson Rodrigues, foi o relançamento de Nelson Rodrigues nos Estados Unidos, foi por causa desse projeto que eu montei. E montei em 2005, não eu como dono da lei, como ator principal, mas beneficiário da lei, mas não estava no meu nome, uma peça de, acho que recebemos 150 mil para rodar o Brasil inteiro, que foi o Fala Zé. Então, eu não uso Lei Rouanet porque eu acho um saco ficar pedindo... Então, começou, então, esse comentário... essa provocação no, como no se eu tá fosse dizendo? Um vivedor de Lei Rouanet. Eu sou conhecido por todo mundo no Brasil pelo meu trabalho. Meu trabalho na Globo é o que mais me torna famoso. Depois o cinema, depois o teatro. Mas se eu sou conhecido pelo meu trabalho, eu não sou vagabundo. Se é o meu trabalho que me faz reconhecido. Então, eu levantei, fui lá falar com o japonês. Quando eu voltei, minha mulher estava muito incomodada. Ela tinha pedido a sobremesa e disse que despediu a sobremesa, cancelou. Eu falei, não, vamos comer, nunca comemos um tofu tal, como sobremesa. E ela, tá bom. Mas eu senti que ela estava muito incomodada. E quando eu levantei, paguei a conta, ele me falou, é muito fácil você, petista, que rouba dinheiro do povo, vir comer no japonês. Eu falei, pera um pouquinho, não estou entendendo. O que você está falando? Faustão, um negócio tão inesperado, para mim, tão fora de sentido. Você acha possível que 2 pessoas que pensam diferente não podem conviver no mesmo lugar? Você imagine se aqui, você acha que todo mundo aqui pensa igual? Nós estamos aqui, nós vivemos em sociedade. A gente tem que aceitar as diferenças. Aí eu falei, você está querendo pagar minha conta? É isso? Ele falou, não, você é um ladrão de Lei Rouanet, petista, ladrão. E aí a coisa degringolou. A minha reação, óbvio que foi virar a mesa, aquelas coisas, mas eu consegui me segurar.
Não sou ladrão, eu sou uma família de juristas. No que roda na internet, tá lá. O Zé de Abreu cuspiu no casal. Peraí. A primeira reação foi de... Essa é a primeira reação. Teve mais uma. Eu me segurei. A primeira reação foi de ladrão, filho da puta. Tua mulher é vagabunda da Lei Rouanet. Peraí. Isso sábado, sexta-noite, no restaurante mais cheio de São Paulo. Se sai um entrevero ali, Faustão, pelo amor de Deus, aquilo é pequenininho, é uma mesa em cima da outra, e vai cair em cima das mesas, cheio de comida na mesa. Um me deu, eu falei, não, jamais eu vou ter alguma atitude intempestiva. Sim. Mas quando veio o filho da puta, quando a mulher dele, que fica o tempo todo no vídeo, safado, 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 eu olhei para ela e falei, por que isso? Ela vira para minha mulher e fala, vagabunda. Uma mulher que chama outra mulher de vagabunda, só pelo fato da outra ser mulher, não merece ser mulher. É uma atitude machista que nenhuma feminista do Brasil defendeu essa moça, que chamou a minha mulher de vagabunda, pelo fato e único fato da minha mulher ser mulher. Um homem não chama uma mulher de vagabunda pelo fato dela ser mulher. Uma mulher chamar outra de vagabunda, bom, para mim, naquele momento, desceu um Aí você reconhece que você perdeu mesmo ali a estribeira. De boca seca, que nem agora eu cuspi nela. Queria ter cuspe, mas não tinha. Ali no caso, tanto o casal, pelo que você viu, tanto vocês, tinham bebido